Fala rapaziada, tranquilidade, como é que vocês estão? Meu nome é Gustavo Campelo, esse aqui é meu canal, onde a gente fala sobre design e desenvolvimento web para que você fature mais de 10 mil reais por mês desenvolvendo sites. No vídeo de hoje a gente vai criar o design de uma landing page do zero, utilizando o Photoshop e o Figma. Esse vídeo na verdade é um corte de uma série de aulas gratuitas, onde eu falei para vocês informações do projeto, a gente começou a criar esse design, que no caso é esse vídeo que vocês vão ver aqui. A gente depois desenvolve também utilizando o WordPress Elementor, então sem código, e também faz algumas otimizações com CSS e JavaScript e depois otimiza tudo. Se você quiser ter acesso a toda essa série de aulas gratuitas, só você clicar no link na descrição do vídeo. Beleza? Bora pro corte. Então nas últimas aulas a gente falou sobre o nosso esboço, né? Eu dei algumas informações sobre o projeto, a gente definiu uma paleta de cores. Pegamos algumas referências, vai ser mais ou menos, né, uma junção dessas duas páginas aqui, ó. E vamos lá. Então, para a gente fazer esse nosso banner inicial, eu vou começar pelo plano de fundo, tá? Então, eu vou pegar a foto da produtora e vou fazer uma edição mais ou menos para ficar desse tipo aqui, ó. Mais ou menos como se fosse esse primeiro, só que o plano de fundo um pouco mais com cores, né? Como se fosse esse daqui, só que não tanto. Então, vamos ver como é que isso aí pode ficar. Vou abrir o Photoshop. Agora aqui, vou vir em novo arquivo e eu vou criar uma proporção para um banner, tá? Então, vou colocar aqui, ó, em web. Aqui em largura, vamos colocar 1920 e a altura eu gosto de colocar 900 pixels, tá? Não gosto de colocar 1080 porque geralmente a pessoa está utilizando um navegador que tem a barra superior, ela tem a barra do Windows também inferior, né? Então o site nunca pega realmente a altura total da tela do usuário. Então por isso que eu gosto de colocar 900 aqui e já tá ótimo. Modelo de cores, cores RGB, tranquilo. E aqui no gerenciamento de cores, né, o perfil de cor, no meu Photoshop já tá como padrão o sRGB, que é o mais indicado, que é esse daqui, ó. Então só de eu deixar não gerenciar, já vai pegar o nosso padrão. Vamos lá criar. Beleza. Veio nesse estilo de pranchetas, já que eu coloquei para web. E agora vamos inserir aqui, ó, em arquivo, abrir, eu vou abrir a foto da produtora. Então vou vir aqui, ó, nas nossas aulas gratuitas, imagens. Qual que eu vou usar? Eu vou usar essa primeira, eu acho, porque ela já tem algumas cores dos lados, então eu vou usar ela. Olha só. Essa foto, ela tá em um tamanho bom, tá? 2000 por 1334, então é um tamanho maior do que o nosso tamanho aqui de plano de fundo. Se fosse menor, eu teria que esticar um pouco a imagem, perde um pouco a qualidade, aí não é tão interessante. Então, o seu produtor, o dono da página, tem que mandar fotos para vocês na melhor qualidade possível, tá? Então, vou dar um Ctrl+C aqui, vou dar um Ctrl+V, ó, colamos aqui, ó, você pode ver que a foto da produtora tá bem grandona, então tá tranquilo. Vou ter que, na real, diminuir isso daqui, né? Para um banner inicial, eu quero que mais ou menos pegue ela dessa forma aqui, ó, tá? Acho que mais ou menos aqui. Acho que assim fica ótimo. Aqui na esquerda vão os textos, né? Beleza, só que temos um problema, né? Esse nosso plano de fundo ele não está ocupando o tamanho total do nosso banner. Então, como que eu faria? Graças a Deus, o Photoshop ele tem a inteligência artificial que pode completar para a gente esse plano de fundo. Se não, eu teria que fazer isso na mão. Teria que pegar um plano de fundo de alguma academia, colocar aqui e com efeitos, mexendo em brilho, máscara, a gente ia inserindo e criando esse plano de fundo para ela. Mas com a inteligência artificial do Photoshop, vamos aqui, ó, na ferramenta de seleção, agora segurando o Shift, ó, vou selecionar esses três cantinhos aqui, ó, onde está branco. Tá vendo? Com toda essa parte selecionada, eu vou clicar com o botão direito, preenchimento generativo, nem preciso colocar nada, que o Photoshop assim já vai entender que eu quero completar esse fundo. E olha lá, ó, ele já completou pra gente, tá vendo que incrível? Ó, ele dá pra gente 3 variações sempre, né? A gente vê se tem alguma que ficou pior, outra mais interessante. Essa daqui, essa luz está um pouco mais forte. Como aqui vão ficar os textos, a luz não pode ser tão forte, senão vai prejudicar o contraste. Então, acho que eu vou escolher esse último aqui, ó. Esse último tá ok. Falei para vocês que a gente ia inserir algumas cores, mais ou menos desse tipo aqui. Como que eu posso fazer isso? Eu vou fazer uma seleção da professora aqui, tá? Então, para isso, primeiro eu vou clicar, vou selecionar esses dois planos de fundo, vou dar um Ctrl+E. Dessa forma, eu juntei tudo em um só, tá? E agora eu vou vir aqui no selecionar e vou colocar assunto. O próprio Photoshop ele já vai entender que é para selecionar o assunto aqui da nossa imagem, que seria a professora. Olha só, já fez uma seleção aqui nela, ó, muito boa, inclusive, porém a gente sempre bom dar uma refinada. Você pode ver que nessa parte aqui ele pecou, então eu posso vir aqui
com a nossa ferramenta laço, tá? Clicando com o L. E a gente pode dar uma refinada nisso daqui, ó. Com o laço ou com a caneta, tá? Acho que aqui seria até mais fácil a caneta, né? Já que é uma parte um pouco maior. Se fosse menor, o laço ele dá conta tranquilo, ó. Mas bem rapidinho a gente já fez aqui. Olha lá, show. Vou pegar só um pouco mais aqui. E depois, se necessário, a gente faz alguns ajustes também com a máscara. Certo. O que a gente tem que tomar muito cuidado é com o cabelo. O cabelo de mulher é bem difícil de fazer recorte, um recorte perfeito, eu digo, né? Aqui, graças a Deus, o cabelo dela tá bem tranquilo, não tem nenhum fio solto, fio pro alto, nada assim. Então, vai ser bem tranquilo esse recorte. Pra gente ver como é que tá, vamos aqui na abinha selecionar. Opa! Vamos aqui na abinha selecionar, selecionar e mascarar. Dessa forma, a gente pode ver, ó. Eu vou escolher uma cor de plano de fundo. Como a cor era um plano de fundo escuro, o que eu posso fazer? Eu posso pegar um plano de fundo claro, que aí a gente vai ver bem como é que tá esse recorte, ó. Ó, tá vendo? A gente pode ver bem as imperfeições que tem. Pra gente corrigir isso daqui, a gente vai mexer um pouquinho nessas configurações aqui. Eu posso aumentar um pouquinho o raio, posso suavizar algumas partes, aumentar a difusão. Olha só, aumentei a difusão, você pode ver que tá bem ruim assim, porém agora eu jogo um pouquinho o contraste. E agora a gente desloca a aresta para baixo. Você pode ver que antes tinha um contorno meio preto em volta da professora, agora já tá bem mais tranquilo isso daí. Deixa eu ver só o cabelo, como é que tá, né? Acho que dessa forma aqui fica show. Tem essa ferramenta que é o descontaminar cores. Em pessoas não fica tão legal, quando tem pele e tal, você pode ver que voltou meio que uma borda. Então, fica melhor em objetos e tal, mas em pessoas não fica tão bom. Então, eu vou tirar, dar um OK, ó. Agora já fez uma seleção, você pode ver que é uma seleção um pouco mais para dentro da nossa imagem. A gente agora vai criar uma máscara nisso daqui. Olha lá, criamos uma máscara da nossa produtora. O que eu posso fazer? Vou dar um Ctrl J para a gente duplicar isso daqui, porque eu não quero excluir o plano de fundo. Eu quero apenas dar uma cor para ele, sem dar uma cor diretamente para nossa produtora. Eu quero mexer mais com o plano de fundo. Por isso que eu fiz essa seleção, vocês vão entender. Só que eu não quero um plano de fundo completamente liso como esse. Então, o que eu vou fazer? Nessa camada aqui de baixo, eu vou excluir a máscara. Tá? Olha só, então aqui a gente tem o plano de fundo e aqui sem o plano de fundo. Se eu mexer nesse cara aqui, por exemplo, vamos apertar o B para a gente pegar o pincel. Se eu pintar esse plano de fundo, olha só o efeito que a gente tem aqui. Era esse efeito que eu queria. Eu posso mexer, posso manipular o plano de fundo e eu não altero a produtora, tá vendo? Eu não estrago a imagem dela. Então, ó, pegando agora a nossa paleta de cores, que são essas cores aqui, ó, o que eu vou fazer? Esse tomzinho de azul e esse de rosa eu vou utilizar. Eu posso criar um degradê aqui. Aqui eu vou ter que ver como é que vai ficar bom, tá? Não tem muito o que fazer. O design, ele é muito isso, né? Teste, você vai testando e vendo como fica. Então eu vou vir aqui nesse íconezinho, vou clicar aqui em degradê, para a gente poder criar uma nova camada com um degradê. Eu vou colocar essas cores aqui para ver como que ficaria. Então vamos lá, esse tom de azul. E esse tom de rosa aqui. Não precisa colocar o roxo, porque o roxo já vai ser o intermédio dessas duas cores, né? Para o azul chegar até o rosa. Só que você pode ver que aqui está transparente, ó. Então eu vou clicar nessa corzinha aqui de cima, opacidade 0, eu quero opacidade 100. Olha lá. Acho que ficaria legal ou o rosa lá em cima e o azul aqui embaixo, não sei. Ou então, ao contrário, né? Dessa forma aqui. Eu acho que ficaria melhor assim, ó. Rosa lá em cima, que é uma cor um pouco mais clara, e o azul aqui embaixo. Mas a gente pode fazer testes. Ok. Olha só, se eu quiser mesclar um pouco essa cor com o plano de fundo, eu posso vir aqui, ó, e ver algum efeito de mesclagem, tá? Por exemplo, se eu for passando aqui, ó, vocês podem ver que a nossa cor ela vai se adaptar ao fundo. Em vez de ser uma cor sólida, ela só brinca um pouco com a questão da matiz do plano de fundo, das cores. Então, por exemplo, sobrepor eu acho que fica bom, tá vendo? Ó, olha agora e antes. Antes saiu da paleta de cores da nossa empresa, porque é um azul, é um verde água, né? Meio verde, um azul meio verde. Só que agora, você pode ver que eu já trouxe, ó. Eu coloquei o azul da nossa paleta de cores, aqui tem um pouco de rosa. Então, o sobrepor ficou bom. Mas eu posso ver os outros aqui se eu acho algum melhor. Ó, a gente tem a matiz também, que ficou um rosa bem forte ali. Não sei se
é interessante. A gente tem o cor também, que fica bem forte, e o luminosidade. Mas eu acho que eu vou utilizar aqui o sobrepor. Ó, o cor ficou assim. Se eu quiser ver como é que fica o sobrepor, eu venho com o mousezinho aqui por fora, passo pelo sobrepor. E aí a gente tem essa variação e eu vejo qual ficou melhor. Esse daqui, ele dá mais ênfase para paleta de cores, mas eu acho que eu vou escolher o sobrepor, que eu quero algo mais clean, mais leve. E agora o que eu posso fazer? Eu mexi no plano de fundo, certo? Seria legal que eu mexesse um pouco nos tons da nossa produtora para que isso não fique falso. Então, ó, eu joguei em cima dela aqui também, ó. Esse cara aqui vai ser só no plano de fundo e esse aqui só na produtora, ó. Agora e antes, tá vendo que eu mexi um pouco nas cores dela? Só que isso tem que ser mais suave, então a gente pode diminuir a opacidade aqui um pouquinho. Olha lá, antes e agora. Ela entrou um pouquinho mais nesse plano de fundo, tá vendo? Acho que assim já tá ótimo. Daria pra gente mexer com curvas, com matiz. Ó, se eu mexer aqui com curvas, a gente pode fazer algo bem legal também, algo que fica muito profissional. Só que acho que aqui não vai ter necessidade disso. Só colocando uma camada, colocando sobrepor e aplicando na produtora, acho que já ficou bom. Se vocês acharem, pô, acho que falta um pouco de rosa aqui, a gente pode inserir um pouco de rosa. Por exemplo, posso vir aqui no nosso plano de fundo, eu crio uma nova camada. Nessa nova camada, eu posso vir aqui, ó. Vamos pegar o nosso rosa que eu tinha utilizado e eu vou jogar a dureza em 0, tá? Como que eu vou alterar a dureza do nosso pincel? A dureza seria o desfoque dele. Por exemplo, se eu chegar aqui, ó, com a dureza em 100% e der um pan, olha só, vai fazer um quadrado, não entendi por quê. Calma aí, deixa eu colocar esse cara em cima. Tá, não sei porque que aqui tá fazendo um quadrado, acho que é um bug do Photoshop. Acho que é um bug do Photoshop. Mas olha só, se eu der um clique, você pode ver que faz um círculo perfeito. Se eu venho aqui, eu seguro o Alt do meu teclado, clico com o botão direito do mouse e jogo para cima. Ó, tô movimentando o mouse para cima, eu diminuo a dureza. Olha agora se eu der um clique. Eu faço tipo um brilho, um glow, tá vendo? É assim que eu quero. Então, eu posso dar esse brilho maior aqui, ó. Então, ó, vou aumentar bem o meu pincel, né? Segurando o Alt, botão direito do meu mouse e jogando agora para a direita. Eu aumento, para a esquerda eu diminuo. Para cima, eu diminuo a dureza, para baixo eu aumento a dureza, tá? Então aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou jogar aqui em cima um brilho rosa, tá vendo? Dessa forma aqui, ó. Você pode estar pensando, meu Deus, isso aí tá horrível, né? Mas calma aí. Agora eu posso mexer um pouquinho aqui na opacidade, ó. É para isso ficar bem de leve mesmo, um tom de rosa, tá vendo? Ó, agora e antes. Tá? Só para dar um tomzinho bem fraquinho aqui de rosa. Para que não falte rosa também na nossa paleta de cores. Isso daí a gente pode manipular também aqui dentro do Figma. Eu posso criar alguns círculos rosa, dar um desfoque no círculo. Beleza, mas acho que assim já está ótimo. Vamos vir em arquivo, exportar, salvar para a web, já que é para um site, né? Salvamos para a web, vou salvar em JPEG. JPEG é um formato de arquivo que ele é mais leve do que o PNG. O que muda? O PNG, ele conserva partes transparentes da nossa imagem. Então, quando você precisa que seja um logotipo, por exemplo, que é sem fundo, fundo transparente, vai escolher aqui PNG. Como a nossa imagem não tem fundo transparente, é um fundo sólido, vou escolher o JPEG, tá 114 KB, tá ótimo. Vou salvar. Vou vir aqui, ó, nas nossas aulas, vou criar uma nova pasta chamada Figma, onde eu vou salvar todas as imagens que eu vou utilizar aqui no Figma. Então, esse daqui, ó, vai ser banner inicial. Tranquilo? Salvei lá, vamos voltar aqui para o Figma e agora eu vou jogar nosso plano de fundo aqui. Olha só, arrastei para cá, olha lá, pronto. A gente já tem o nosso plano de fundo, ó. Olha que bacana. Então, meio que foi uma mistura desse cara aqui com esse, né? Eu adicionei um pouquinho de cor, mas você vê que é algo bem suave mesmo. E agora a gente já pode construir o nosso plano de fundo. Olha só, eu falei aqui, ó, que teria um título, um texto e um botão. Vamos fazer aqui então. Antes, algo muito importante são os grids, né? Os grids, a gente clica no nosso frame, tem aqui, ó, layout grid. Eu já tinha inserido esse layout grid para fazer o nosso esboço, tá? Mas olha só, tirei aqui o layout grid. Vamos clicar nesse maisinho. O grid, ele é algo muito importante para a gente poder alinhar certinho as coisas e ficar uma aparência mais profissional para o nosso site, mais alinhado, mais organizado. Então aqui, ó, o grid que vem padrão é esse de grelha, não quero esse, ó. Vou clicar aqui em cima, vou escolher grid colunas, agora sim. Normalmente para fazer um layout para desktop, a gente utiliza 12 colunas.
tá? 12 colunas. Olha lá, tá vendo? São essas linhas vermelhas, não sei se está dando para vocês verem, porque a opacidade está em 10%. Se eu aumentar a opacidade, ó, agora vocês podem ver, está em 100%. Só que eu vou diminuir isso daqui, né? Para que fique visível, só que não atrapalhe também a visibilidade do meu layout. Então, 20% tá bom. Aí aqui em margem, em gutter, vocês podem mexer como vocês quiserem. Eu vou dar uma margem aqui, ó. Deixa eu ver como vai ficar bom. Vou colocar 88 pixels. Show? Agora, apertando o T aqui, ó, e dando um clique, a gente pode inserir o nosso título. Vou colocar então aulas de boxe, algo bem genérico mesmo. Aulas de boxe, ó, o nosso textinho aqui. Vamos vir aqui, a gente pode aumentar a fonte dele por aqui, ó. Tá em 12 pixels, estou aumentando. Segurando o Shift e a setinha para cima, ó, eu aumento. Olha lá que legal. Aulas de boxe. Teria um textinho, vou copiar esse texto aqui, já que é algo fictício, né? Eu posso fazer, venho nesse cara aqui, ó, duplico ele, né? Eu clico nele, seguro o Alt. Você pode ver que o íconezinho do mouse, ele já se duplica, então isso indica que a gente vai duplicar alguma coisa. Se eu clico e arrasto, olha só, eu duplico. Agora aqui eu vou colar o nosso texto. Porém, não é assim que eu quero meu texto, né? Um tamanho de parágrafo, né, de texto legal para web é 16 pixels ou 18 no máximo, tá? Vamos lá. A fonte eu vou utilizar a Montserrat, beleza? Fonte Montserrat, aqui no título também, ó, Montserrat. Uma fonte que eu gosto muito, uma fonte muito famosa. E aqui a gente vai dar uma cor branca, só que nunca é bom usar branco 100%, nem preto 100%. Então o que eu posso fazer? Posso dar uma transparência, ó, de 90% ou de 85%, tá? Para textos pode ser 85%, para títulos pode ser 90%. Às vezes eu quero que o meu título ele chame um pouco mais de atenção, então ele pode ser um branco mais branco, né? Que eu vou colocar 90%. Show? Só que essa letra aqui não tá boa. Vamos colocar aqui um bold. Beleza? E o nosso texto, aí eu mexo aqui na parte do tamanho dele. Tem que ver aonde fica legal esse texto, até onde vai. Tá com uma altura de 34, não precisa disso, né? Uma altura de linha de 24 para um tamanho de fonte de 16 pixels já tá ótimo. E agora vamos criar o nosso botão. Vou clicar nesse cara aqui, ó, segurando o Alt, vou arrastar aqui para baixo, dupliquei. Vou colocar um inscreva-se, né? Que a proposta dessa página é pegar lead, então vai para um formulário. Inscreva-se. Em botões eu gosto de espaçar um pouco mais as letras, tá? Então, aqui ó, a gente pode dar 1%. 1% já fica ótimo, talvez 2%. Acho que 1% já fica bom. E agora nesse carinha aqui, ó, vamos colocar aqui, né, para que o tamanho dele fique certinho nos limites do texto. Vou dar um Shift A para a gente criar um auto layout. Em botões é legal a gente criar esse auto layout, porque agora eu posso dar uma cor de plano de fundo, olha só. Clicando aqui em fio, ó, posso dar uma cor de plano de fundo. Dessa forma a gente cria um botão de forma fácil. Então criamos um botão. Que cor vai ser esse botão? Agora a gente vai ter que ver, né? Com Shift G a gente pode ocultar ou mostrar o nosso grid, tá? Ocultar, mostrar. Nesse botão eu gosto de dar um espaçamento, ó, na horizontal de 32 e um espaçamento superior de 16 ou 14, tá? Vou colocar 14 aqui para ver. Isso não é uma regra, tá? Varia de layout para layout. Normalmente eu coloco isso. Se eu ver que ficou ruim, eu dou uma adaptadinha ali, mas como padrão eu uso esse daqui. E vamos arredondar essa borda. Não vou arredondar 100%. Vou colocar aqui, ó, 20 pixels. 20 pixels eu acho que fica legal. E ainda não sei qual vai ser a cor desse botão. Será que a cor da paleta fica legal? Vou pegar aqui, ó, vou selecionar essa nossa paleta, vou duplicar e vou jogar para cá. Tá, agora vamos pegar, eu posso salvar também essas cores, tá? Ó, se eu vier nesse azul, vem aqui nesses 4 pontinhos, no maisinho, posso salvar essa cor. Então eu vou colocar aqui, ó, azul. Azul. Beleza? Create Style. Agora, se eu quiser vir aqui no meu botão, aqui no fio, né, no preenchimento que tá vermelho, se eu vier nos 4 pontinhos, o nosso azul tá ali, ó, e eu posso pintar de forma fácil, tá vendo? Vou salvar também o nosso rosa. Então, maisinho. Rosa. E eu posso salvar o nosso roxo também, né? Não vou usar muito, mas caso eu precise. O que ficaria legal, talvez? Eu colocar um degradê do azul pro rosa. Será? Não sei. Ó, vamos desvincular então aquela cor padrão. Vou clicar aqui. Isso aqui é uma cor sólida, né? Posso vir aqui, ó, e colocar degradê. Nessa cor de degradê, a primeira cor eu vou escolher o nosso rosa, ó, ele tá aqui. E o nosso segundo, o azul. Olha lá. Temos azul e rosa. Posso jogar aqui um ângulo, ó,
130 graus, né, que é uma diagonal do nosso botão, beleza? Dessa forma. Só que temos um problema, não ficou chamativo esse botão, porque o nosso plano de fundo ele já tem um pouco da paleta de cores. Então, se o nosso botão também tivesse, pode ver que não fica chamativo. Talvez seria melhor um botão branco aqui, nesse caso, tá? Mas fiz aqui só pra gente ver. Daria pra vir aqui em Effects e dar um Drop Shadow, mas pode ver que não fica algo chamativo. E o botão de chamada de ação tem que ser muito chamativo. Então, vamos colocar ele branco mesmo. Olha só a diferença para vocês verem. Eu vou duplicar ele aqui, ó. Esse botão aqui eu vou dar um fio, cor sólida mesmo, de branco 90%, né? Que é o nosso branco que a gente está utilizando. E a cor eu posso colocar alguma cor desse plano de fundo aqui, como se fosse um azul meio escuro. Então posso vir aqui no conta-gotas e selecionar o plano de fundo. Olha só que bacana que fica, tá vendo? Parece que o texto dele tá vazado, né? Tá pegando a cor do plano de fundo, tá transparente. Ó, chama muito mais atenção um botão branco do que um botão na paleta de cores aqui no caso. Então, temos o nosso botão. Aqui no caso, deixa eu alterar, ó, pode ser uma cor dessa daqui, vou puxar um pouco mais pro preto. Assim tá ótimo. E aqui eu acho que eu posso distanciar um pouco mais esse cara, eu vou colocar 3 pixels. 3 pixels não, 3%. Quanto a espaçamento agora, deixa eu ver como é que tá. Nosso texto do nosso título tá 7 pixels, vamos sempre usar múltiplos de 4, tá? Isso daí, se você usar múltiplo de 4 em todo o seu layout, ele vai ficar mais organizado. É o chamado pixel perfeito, né, no web design. Aqui no botão tá uma distância. Para a gente ver a distância, a gente clica no nosso elemento, segura o Alt no teclado e passa o mouse em qualquer outro elemento. Ele vai mostrar a distância que esse elemento tá. No caso do nosso texto tá 27. Vou colocar 32 pixels aqui. Tá muito longe. Não, acho que fica bom. Tá bom. Deixa eu tentar dar um formato melhor para esse texto aqui, ó. Acho que dessa forma, posso vir aqui e colocar, em vez de alinhado à esquerda, vem aqui nos 3 pontinhos e coloco justificado. Dessa forma, ele se alinha melhor, como vocês podem ver, ó. Vou juntar aqui mais um pouquinho. Acho que assim ficou bom. Vou colocar um pontinho final aqui. E beleza. Agora, a gente vai fazer o nosso cabeçalho aqui, né? Olha só, o nosso cabeçalho, logotipo, início, planos e um botãozinho de contato ali, caso a pessoa queira entrar em contato, não queira fazer a inscrição direto. Então, como é que vai ser isso? Vou duplicar esse cara aqui. Eu criei um nome fictício para essa empresa, né, que chama Impact. Só que a gente não tem um logotipo. Para isso, eu vou inserir uma fonte personalizada aqui no nosso Figma e também no site para a gente usar, que é essa fonte que eu baixei aqui, ó. Ó, fonte, essa Richer. Tá vendo, ó? A gente vai utilizar o TTF aqui. A gente tem ela bold, ó, essa fonte aqui eu vou instalar. Depois, lá no site também, quando a gente for desenvolver isso daqui, eu vou instalar ela no site para a gente poder utilizar. Tem ela regular e ela fina. Tranquilo? Como a gente não tem uma imagem de logotipo, eu pensei na gente dar uma customizada na letra. Por exemplo, vai ser Impact o nome, só que se fosse só assim o logotipo, ficaria sem graça. Então a gente pode colocar nessa letra. Só que eu já instalei a letra, ainda não veio para cá. Eu vou reiniciar aqui o Figma então. Aqui, ó, pronto, vou clicar agora, deixa eu ver se já tá. Researcher, sei lá como é que fala. Olha lá, tá vendo? Já deu uma customizadinha, já deu uma impressão de logotipo até, né? Isso daqui poderia ser o logotipo de uma empresa tranquilamente. Vou diminuir só esse tamanho aqui para ficar bem pequenininho. Poderia colocar essa letra também no nosso título, vamos ver se vai ficar legal. Vou deixar aqui, ó, 32 pixels, acho que já tá ótimo. Isso daqui a gente pode alterar também depois, tá? Se aqui, às vezes no Figma fica legal um tamanho de fonte, lá no site não fica tão bacana. Mesma coisa com o espaçamento. O espaçamento fica bom aqui, só que lá você acha que tá muito longe ou tá muito perto. Então a gente cria tudo aqui de forma geral, lá se precisar a gente adapta algumas coisas. Vou vir aqui nesse aula de box, vou colocar também esse research, ó, não ficou legal, tá vendo? Aqui acho que vai ficar melhor a Montserrat mesmo, né? Aula de box, ou então alguma outra fonte, não sei. Mas é bom a gente utilizar no máximo 2 fontes no nosso projeto. Aqui, ó, vou duplicar esse cara e a gente vai colocar aqui agora início, que vão ser as seções da nossa página. Vou colocar regular, um tamanho de 16 pixels. Dessa forma, parece que tá pequeno, só que lá no site, na página real, vocês vão ver que não fica. Vou duplicar esse cara aqui agora e vou dar um Ctrl D. A gente tem 3 seções, né? O Ctrl D, ele refaz a ultimação. Então, como eu dupliquei, apertei Ctrl D, ele duplica de novo. Essa segunda aqui vão ser os planos, né? Planos. E aqui, em vez de início, vai ser sobre nós. Não lembro. Deixa eu ver. Início, planos, inscrição. Não, acho que aqui seria sobre nós, né? Porque vai falar sobre a professora.
Então acho que sobre nós fica bom. Agora o que eu vou fazer? Vou selecionar esses 3 caras aqui, segurando o Shift eu clico para selecionar os 3, vou dar um Shift A para criar um Auto Layout também, ó. Eles já se espaçaram em 21 pixels, vou espaçar 20 pixels, sempre seguindo os múltiplos de 4, né? E esse Impact está a 60 pixels da tela, vou colocar aqui, ó. E agora vou alinhar esse início planos aqui no Impact. Ó, vou selecionar aqui, ó, vou colocar aqui. Pronto, alinhei, tá vendo? Pode alinhar aqui por cima. Essa distância eu acho que fica legal. Vou jogar um pouquinho mais para cá, talvez, para ficar mais ou menos aqui. Porque a cabeça da nossa professora tá vindo aqui, ó. Então não ficaria legal esse início planos no meio, né? Senão ia quebrar um pouquinho, ó, se ficasse no meio aqui do layout, tá vendo? Acho que não fica bom. Aqui fica melhor. E aqui eu posso colocar um botãozinho de contato, né? Só que esse botão aqui vai ser contato, certo? Em um site a gente tem botões principais, botões secundários, tem vários tipos de botões. O nosso primário é o quê? O nosso objetivo com essa página é a pessoa se inscrever. Então esse é o botão primário. O botão de contato é muito importante também. Ele poderia ser o botão secundário. O botão secundário não vai chamar tanta atenção como o primário. Como que pode ser esse cara então? Esse cara pode não ter fundo e apenas ter stroke, que seria a borda, né? Eu vou colocar aqui branca 90%, que é o que a gente está usando. E aqui, ó, a fonte também, branco 90%. Olha lá, tá vendo? Posso aumentar um pouquinho esse stroke, talvez? Deixa eu ver como é que tá. E agora eu preciso alinhar, né? Apertei Shift G para eu alinhar tudo aqui, ó. Certo, agora tá alinhadinho. Aqui eu vou colocar largura de 1 pixel mesmo. Acho que tá bom. E vamos supor que quer colocar o Instagram também, alguma rede social, daria pra gente colocar aqui em cima ou então na lateral. Você pode ver que ficou um espaço meio sobrando aqui, né? Na nossa lateral direita. Poderia ter feito esse plano de fundo com a produtora mais pra cá. Então, calma aí, ó. Com todos esses elementos um pouco mais pra cá, né? Mas agora já foi. Assim também não tá feio. Poderia só preencher isso daqui com alguma coisa, como fez aqui, ó. Colocou as redes sociais aqui do ladinho. Posso colocar elas em pé aqui no cantinho. Pode ser que fique legal. Eu acho que aqui, ó, eu vou diminuir um pouquinho esse cara para ficar até aqui. Já tá bold, né? Acho que dá para colocar extra bold. Eu vou puxar o texto até o título. Dessa forma, acho que fica melhor. E aqui pode ter esse botão inscreva-se, também pode ter um outro botãozinho secundário, caso, sei lá, com uma setinha para baixo, por exemplo, se a pessoa clicar, ele vai para a segunda seção aqui. Né? Só para a pessoa saber que tem mais coisas aqui para baixo. Então eu vou criar uma setinha aqui no Figma, olha só. Com o P, né, com a nossa caneta. O Figma ele é muito bom para criar vetores também. Então vamos criar o nosso aqui, ó, dei um clique. Agora eu posso arrastar aqui para baixo, dou outro clique. Para fazer uma seta, eu vou segurar o Shift, ó, para que fique em ângulos certos, né? Venho até aqui, aperto o ESC para sair. Agora eu clico aqui de novo e venho até aqui. Olha lá, pronto, já tem uma seta. Agora aperto o S, que já acabei de fazer esse ponto vetorial aqui. Ela vai ser branca, 90%. E aqui, ó, nesses 3 pontinhos, eu vou colocar aqui round, tá vendo? Ó? Ele arredondou essa partezinha, só que não arredondou aqui. Por quê? Vou vir aqui, ó, os endpoints, também tem que colocar round. Olha lá, ficou uma setinha. Agora eu vou jogar essa setinha aqui para dentro do nosso auto layout. Se eu quisesse colocar um texto escrito mais um ícone, poderia. Mas aqui no caso, ó, só para a gente ver o tamanho dessa seta, eu vou selecionar ela aqui, esse vetor, e vou aumentar aqui, ó. Posso vincular os dois, né, altura e largura, e eu vou aumentar, de forma que fique mais ou menos do mesmo tamanho de um texto. E agora eu vou excluir esse contato aqui. Olha lá, tá vendo? A gente já tem a nossa setinha, só que eu preciso ajustar isso daqui, ó. Eu quero que seja um círculo, tá? Então, em vez de ajustar pelos espaçamentos, eu posso ajustar por aqui mesmo, ó, puxando. Puxei até aqui, você pode ver que formou um xizinho, significa... Eu quero que os botões eles tenham o mesmo tamanho, né? Mesma altura e tal. E agora, ele ficou com uma altura de 52. Posso dar uma largura também de 52. Tá vendo? A gente já tem aqui, ó, esse íconezinho. Esse botão, se a pessoa clicar, vem para a seção de baixo. Posso pegar esses dois caras, segurando o Shift, seleciono os dois, Shift A, para criar um auto layout. Eles estão com espaçamento de 30. Ó, posso aumentar aqui, tá vendo? Vou colocar um espaçamento de 32 e acho que tá ótimo. Beleza, criamos o nosso banner inicial. Agora vamos para a segunda seção. A segunda seção vai ter os planos, né? Eu tinha falado para vocês que eu ia querer, de alguma forma, integrar o primeiro plano de fundo com o segundo. Só que
vai ser meio difícil por conta da produtora, né? Porque como é que eu vou integrar ela tendo essa partezinha aqui? Só se eu completasse o plano de fundo aqui no Photoshop. Daria para fazer isso. Ou então eu coloco alguma coisa cortando ela. Por exemplo, o início de algum plano, de um texto, alguma coisa aqui, ó, que corte a cintura dela. Como que eu poderia fazer isso aqui no Photoshop? Deixa eu dar um Ctrl Z aqui, ó, para voltar o nosso plano de fundo como estava antes. Posso vir aqui, ó, na ferramenta de cortar, né? Deixa o preenchimento como expansão generativa, então ele já vai preencher isso. Eu vou jogar aqui para baixo. Vamos supor que eu vou fazer a segunda seção. Tá? Então, ó, joguei bastante, tá vendo? Ele não preencheu, eu acho que é porque é uma prancheta, né? Mas eu posso vir aqui e selecionar isso aqui agora. Vou pegar todos esses caras, vou selecionar tudo, dar um Ctrl G para criar uma pasta. Vou vir aqui, ó, vou selecionar. Botão direito, preenchimento gerativo, gerar. Olha lá, ele fez algo meio estranho aqui, né? Ficou bem estranho na real. Esse aqui ficou estranho também. Mas assim, a gente não vai usar até o final, tá? Desse plano de fundo, então pode ficar tranquilo. A gente só queria uma continuação aqui, que eu vou colocar um desfocado, alguma coisa para tirar essa parte aqui. Mas tá bem estranho mesmo, né? Esse aqui acho que ficou bom. Só que tá um azul. Vou pedir para ele gerar mais 3, para ver se ele gera alguns melhores. Olha só, tem esse daqui, nada a ver. Esse aqui ficou bom. Esse aqui ficou bom, vamos usar esse. E esse aqui também, ela tá com uma calça de rap aqui, nada a ver. Esse daqui ficou muito bom. Então eu vou exportar esse cara aqui, ó. Exportar, salvar para a web. Ou então, daria para eu criar o segundo plano de fundo aqui logo. Em vez de fazer no Figma, né? Eu já criei aqui, isso mesmo. Eu vou criar aqui. Vou criar aqui. Como que eu posso fazer isso? Vamos lá no Unsplash. Vamos ver se tem algumas imagens que eu posso inserir aqui. Por exemplo, o fundo de uma academia de boxe. Vou colocar aqui, ó, academia boxe. Ó, eu quero um plano de fundo com um saco de pancada, alguma coisa desse tipo. Ó, acho que eu vou pegar esse plano de fundo aqui, ó. Tá bem bacana, vamos baixar. Deixa eu ir lá na pasta. Vou colocar aqui. E agora eu vou inserir ele aqui dentro do Photoshop. Vai ser para nossa segunda sessão, tá? Eu achei que eu faria isso no Figma. Como eu vou fazer aqui, precisa ser bem pensado isso daí. É para a segunda sessão, então a gente pode supor que cada sessão tem um tamanho de 900 pixels, né? Então, o que eu posso fazer? Eu vou criar aqui um retângulo. Vou criar um retângulo aqui só para a gente ter uma referência. Opa, como eu estou criando uma linha. Vem aqui, ó, retângulo. Retângulo. Esse cara aqui vai ter 900 pixels. Pronto. 900. Vou alinhar ele aqui certinho. E eu vou duplicar ele. Ó, você pode ver que o tamanho que eu fiz aqui, então, ficou bom, tá? Para 2 sessões, né? Então, esse plano de fundo, ele vai ficar aqui, ó, na parte inferior. Pode ser mais ou menos assim, ó. Acho que fica legal. Não vai aparecer tanto que vai ter os planos na frente, então é só para ter um plano de fundo mesmo, vocês vão entender. Nesse cara aqui agora, que eu vou fazer? Eu vou criar uma máscara. A máscara é esse retângulo aqui. Você pode ver que é um retângulo branco. Branco significa que está opaco, que está visível. Se eu pintar de preto, o preto significa que está transparente. Então, se eu vier com o nosso pincel, ó, apertei B, vou diminuir esse cara aqui, né? Alt, botão direito do mouse para a esquerda diminuir. A cor selecionada aqui, ó, já está o preto, então olha só se eu pintar. Tá vendo? Eu vou mesclando o plano de fundo com esse plano de fundo aqui. Só que assim não tá bom, claro, né? Eu vou ter que fazer alguns ajustes. Eu preciso dar uma cor para ele também, que ele tá sem cor. Então vamos lá. Vou aumentar isso daqui, ó. E vou desfocar mais aqui essa parte. E agora eu vou dar cor para esse cara aqui. Então eu vou pegar... eu vou criar uma nova camada. Nessa nova camada eu vou pintar um pouco de azul e um pouco de rosa. Esse plano de fundo... ele está cobrindo essa parte, eu vou dar uma transparência também para ele, tá? Então, ó, vou jogar aqui a opacidade dessa forma. Vou vir aqui nesse cara agora, eu vou pintar. Então, B, a gente pode apertar o Alt para ele abrir o conta-gotas. Eu vou pegar um tom de azul aqui, ó. Para pintar, por exemplo, aqui. Aqui eu vou dar um brilho também, dessa forma. Vou pegar agora o rosa. Deixa eu pegar o rosa da nossa paleta aqui agora. Esse aqui. E vou pintar aqui, ó, de rosa. Dessa forma. Só que eu vou vir aqui nesse cara e eu vou dar alguma mesclagem. Ó, eu acho que o multiplicação ficou bom. Mesclei a cor com a imagem, então a cor ficou mais colorida. O sobrepor, então, fica bom também, sobrepor ou multiplicação, então. Eu acho que o multiplicação fica melhor, que ele tá mais escuro. Acho que aqui tá muito claro, eu vou criar aqui, ó, um plano de fundo preto. Então, vou vir aqui nessa bolachinha, cor sólida, criar um plano de fundo escuro aqui. Esse plano de fundo vai ficar aqui, ó, na parte inferior. Só que eu só quero que ele fique realmente na parte inferior, não quero que fique em cima.
Ó, dessa forma ele deu uma escurecida na imagem, tá vendo? Eu acho que não ficou bom essa imagem, vou tentar outra. Como eu falei pra vocês, design é isso, né? A gente vai tentando e vendo se fica bom ou não. Eu acho que aqui tem muita informação, na segunda imagem muita informação e na primeira pouca informação, então quebrou um pouco. Vou pegar uma imagem mais simples para colocar aqui na segunda. Ó, esse cara aqui, vamos baixar. Vou inserir aqui. Vou jogar ele aqui para ver. Beleza, vou colocar ele aqui agora na parte da esquerda. Dessa forma aqui. E eu vou, segurando o Alt, vou clicar no olhinho para sumir com tudo e só deixar ele. E agora, eu vou preencher essa parte aqui. Ó, esse daqui já ficou bom, ele fez como se fosse um ringue mesmo, então é isso. E agora eu vou mostrar todas as outras partes novamente aqui. Só que eu vou excluir o outro plano de fundo, né, que a gente tinha inserido, que é esse daqui, ó. Beleza, e eu vou tirar a opacidade desse daqui. Eu vou fazer mais ou menos a mesma coisa que eu estava fazendo com o outro, né? Vou vir aqui, ó, com a nossa máscara, vou pintar de preto. Só que eu preciso, antes, vincular a máscara com esse cara aqui. Então vou clicar aqui, vou dar um Ctrl E, ó. Agora eu posso colocar a máscara e pintar isso aqui de preto. Beleza. Vou tirar bem o plano de fundo. Pronto. Dessa forma, acho que vai ficar legal. Agora eu só preciso corrigir as cores, né? Essas cores aqui não ficaram boas. Tenho essas cores aqui, deixa eu tirar do multiplicação. Eu acho que a cor aqui ficou boa. Pegou mais o tom de rosa. Então acho que assim ficou bom. Vou vir aqui e vou tirar só um pouco mais da máscara. Vou aumentar bem essa dureza. Para ficar o mais real possível aqui a imagem. Mais sutil possível, né? Essa máscara aqui. Acho que assim vai ficar bom. Aqui pode ser que tá meio estranho. Porém, os planos vão ficar aqui na frente. Então isso é só para ter realmente um plano de fundo bem suave. Então vai ficar tranquilo. Vamos exportar essa imagem aqui e vamos ver lá no Figma como é que vai ficar. Vou exportar, vou colocar banner unido, sei lá, qual que é o nome. E agora eu vou jogar aqui. Para ver como isso está ficando, eu vou duplicar, tá? O Figma é bem legal, que a gente pode duplicar o nosso frame e fazer comparações. Então, às vezes é legal a gente duplicar e fazer essas comparações, porque às vezes como estava antes tá melhor do que na edição que a gente fez, então a gente pode voltar de forma fácil, né? Coloquei aqui, só que ficou em primeiro lugar, vou apertar o C cedilha para ele ir para último. E olha lá, a gente tem aqui a nossa imagem e tal. Vamos fazer então a segunda seção. Como seria? Vou duplicar esse cara aqui, bem simples. Vou colocar aqui, ó, planos. Não fica legal mesmo esse cara aqui sendo a fonte customizada? Deixa eu ver de novo. Researcher, não ficou bom. Essa fonte é muito fina para cá, né? E também ficou muito separada. Se eu aproximar um pouco mais e aumentar o tamanho dela. Olha só, agora eu posso ver como tá agora, com a fonte personalizada e como estava antes. Acho que se ela fosse mais grossa ficaria melhor. Ou então se eu colocar isso maiúsculo. Acho que maiúsculo ficou um pouco melhor, hein? Ó, como estava antes, como tá agora. Não sei, vamos deixar assim para ver. E eu vou jogar mais para cá esse cara. Ficar bem centralizado aqui. Tá, então aqui vai ser os planos. Eu acho que essa imagem aqui, ó, o contraste não tá legal. Então o que eu vou fazer nessa imagem? Vou clicar nela, vou vir aqui, vou dar um novo plano de fundo, tá vendo? Ó, eu escureci um pouquinho, acho que tá legal. Vou clicar de novo para escurecer mais. Só que esse segundo aqui vai ser um degradê. Quero escurecer mais a parte de baixo do que a parte de cima. Então, ó, como vocês podem ver, vou aumentar isso daqui. Tá vendo? A parte de baixo fica mais escura. Só que não precisa ser preto, né? Dá para ser uma cor da nossa paleta de cores. Então eu vou definir a partir do roxo uma cor bem escura. Por exemplo, esse cara aqui, ó, que tá até meio difícil de ver, né? Para ver melhor o que eu vou fazer. Vou selecionar todos, vou dar um Shift A e vou preencher isso daqui, só pra gente ver melhor a nossa paleta de cores aqui. Olha lá, ó. Pronto, dessa forma a gente vê melhor o que está acontecendo. O que a gente está utilizando então é esse segundo frame aqui, né, a cópia, e eu vou pegar essa cor. Então o plano de fundo, em vez de preto, vai ser essa corzinha aqui escura. E no outro também. Só que não 100%, né, vou diminuir bem ela. Deixar uns 12% assim já tá ótimo. Eu vou tirar esse daqui, acho que só o primeiro já tá bom, né? E eu vou puxar mais pra cá, ó.
que no caso tá ao contrário. Ah, aqui tá os dois 100%. O primeiro é 0 e o segundo é 100%, beleza. O primeiro plano de fundo eu quero que fique mais visível e o segundo menos visível. Então eu vou aumentar isso aqui, ó. Beleza, agora eu posso puxar mais, para que fique mais suave essa transição. Acho que assim tá bom, vamos continuar então. Só que agora, todos os títulos eu vou fazer dessa forma aqui. Então eu vou escrever planos assim, ó. Planos, tá? Eu posso alinhar ele aqui à esquerda ou então ao centro, não sei. Vou alinhar à esquerda primeiro para ver como tá. E agora eu vou criar cards aqui embaixo, que vai ser para o nosso plano mensal, trimestral, semestral. Eu fiz mensal, trimestral, semestral, só como exemplo. Poderia ser plano básico, premium, pro, sei lá, qualquer nome, né? Então vamos criar esses caras aqui. Mas eu acho que a aula já ficou um pouco grande, né? Então vamos deixar essa aula aqui só pro banner. No próximo a gente vai para a segunda sessão. Então na última a gente a gente chegou até esse layout aqui, certo? Agora vamos desenvolver a sessão de planos e depois a última sessão. Eu ainda não tô gostando muito dessa tipografia aqui, tá? Talvez a gente mude no futuro, não sei, né? Vamos ver. Então aqui a sessão de planos, terão os planos para isso. Vamos começar então, pegando aqui, ó. Talvez eu vou fazer com essa letra, ainda não sei. Vou colocar aqui o plano mensal. Se ficar meio difícil de ler, a gente vai utilizar outra fonte, tá? Porque aqui, como é uma informação importante, não pode ficar difícil de ler. Mensal, vou colocar aqui, ó, trimestral e semestral. Eu acho que ficou difícil de ler. O que vocês acham? Eu acho que ficou meio difícil de ler assim. Talvez colocando apenas a primeira letra maiúscula. Olha lá, já fica mais tranquilo de ler, né? Assim fica bem legível na real. Então, deixa eu colocar aqui, ó. Só a primeira maiúscula. Tranquilo. Agora, no plano mensal, o que eu pensei? A gente vai ter um retângulo de plano de fundo, né? E a gente vai ter os itens, então vai ter os benefícios de cada plano. Eu pensei em colocar um ícone chamativo. Por exemplo, um plano para o ícone mensal, um para o trimestral e um para o semestral, que seria o mais top de todos, né? Que teriam mais benefícios. Então, para isso, eu vou pegar esse nosso textinho aqui, ó, vou duplicar ele, vou jogar aqui embaixo. E eu vou escrever alguma coisa fictícia aqui. Sei lá, aulas diárias. Vou colocar aulas particulares diárias, tá? Vou pôr como se isso fosse um benefício do plano. Vou criar um íconezinho como se fosse um certinho. Acho que vai ficar legal aqui. Então, vamos lá. Como criar um ícone de certinho? Só apertar a nossa caneta, ó. Vou dar um clique, um ponto aqui, segurando o Shift, né? Para manter esse ângulo e não ficar solto, ó. Para manter um ângulo aqui. Vou pegar até aqui e agora eu vou subir. Subir mais ou menos até aqui. Acredito eu. Tá bom, tá vendo? Agora vem aqui nesses 3 pontinhos. Vou colocar os endpoints round, ó, para ficar um círculozinho. Vou apertar um Shift A, porque eu quero transformar ele em um auto layout, ó. Então você pode ver que já formou-se uma estrutura em volta dele, que eu vou dar um preenchimento. Olha só, então eu tô pensando em colocar os certinhos, tem que ser um pouco mais chamativo. Eu vou fazer um xizinho também, que vai ser o que não está incluso no plano. Vou colocar aqui, ó, uma borda arredondada, porém você pode ver que está com uma largura de 25 por 22, então não está um círculo perfeito, né? Só deixa eu ver se esse tamanho de ícone fica bom. Se a gente apertar o Ctrl 0 aqui no Figma, seria o zoom 100%, né? Ou seja, seria a gente visualizando essa tela em tamanho real na página. E eu acho que esse íconezinho de certo tá bom, só que tá muito fino. Então eu vou aumentar um pouco mais a grossura dele aqui, ó. Acho dessa forma, você pode ver que a parte de baixo não tá arredondada, né? Isso é porque aqui, ó, no join aqui, tava pronto. Agora tá certinho. Vou vir nesse cara aqui e vou fazer com que ele tenha 22 por 22. Só que 22 não ficou bom. Ó, preciso alinhar ele ao centro aqui, dessa forma. Acho que assim tá show. Apertar o Ctrl 0. Não pode ficar muito grande esse ícone, tá? Senão fica algo feio. Não é para ser tão chamativo assim, é para ser bem discreto mesmo. O branco, vamos utilizar o 90% que a gente estava usando, ó. E show de bola. E aqui não vai ser preto, né? Eu posso colocar um tonzinho de plano de fundo, mais ou menos esse daqui. Beleza, agora eu vou clicar nesse texto, vou clicar no íconezinho, vou dar um Shift A para formar um auto layout entre esses dois aqui. Vou fazer como se fosse uma lista de ícones, né? E vai ter um espaçamento de 12 pixels, acho que fica legal. Vamos alinhar tudo aqui, ó, à esquerda, centro, né? Beleza. Talvez esse ícone possa ser menor, deixa eu pensar.
Não, acho que assim tá bom. Se lá no site ficar estranho, a gente adapta, tá? Mas o que eu vou fazer? Eu vou duplicar esse cara aqui, ó. Então, segurando o Alt, eu vou jogar ele aqui pra baixo. E vou dar um Ctrl D agora, né? Pra duplicar ele mais vezes. Então, vamos supor que vai ter essa lista aqui. Vou dar um Ctrl A aqui em todas, ó. Então, vou selecionar todas elas. Você pode ver que o nosso plano de fundo ele fica se mexendo, né? Para que ele fique fixo, eu posso vir aqui nele, aqui do ladinho, e aperto o cadeadinho. Agora ele está fixo. Eu não consigo mais mexer ele. Assim a gente só mexe realmente nos nossos elementos aqui dentro. Vou dar um Shift A. Então agora eu tenho um auto layout da minha lista. Vou espaçar elas. Posso dar um bom espaçamento. De uns 20 pixels é muito. Colocar 12 também. Acho que o 12 fica bom. 12 pixels. Olha lá. Acho que o ícone ficou um pouco grande mesmo, tá? Então eu vou diminuir aqui. Colocar 20 por 20. Beleza, dessa forma aqui acho que ficou bom. Agora, junto com esse cara aqui, eu vou dar um Shift A mais uma vez, ó. Agora a gente tem um retângulo, tá vendo? Posso controlar o espaçamento aqui. 8 pixels acho que já tá ótimo. O que eu vou fazer? Como já é um auto layout, eu posso dar um plano de fundo, ó, como vocês podem ver. Vamos colocar... Eu acho que o que combina com essa página, como é uma página dark, um design mais moderno, acho que fica legal a gente colocar uns efeitos de desfoque no plano de fundo. Por exemplo... Esse card aqui, eu vou diminuir esse branco, então aqui no fio, ó, eu vou diminuir a opacidade dele, né? Vou deixar ele mais transparente, mais ou menos assim. E eu vou fazer o efeito vidro, né? Esse efeito é bem famoso. Você tem que dar um tomzinho de branco, como a gente fez aqui, ó, um branco com uma alta transparência. E agora a gente vai vir aqui em Effects, em vez de Drop Shadow, a gente vai colocar Background Blur. E eu posso aumentar esse blur aqui, ó. Tá vendo? Que ele dá um desfoque do plano de fundo. Posso colocar... Deixa eu ver quanto vai ficar bom. Acho que 30 fica legal. E agora eu vou aumentar os espaçamentos aqui. Ó, vou jogar um pouquinho pra cá. Deixa eu alinhar ele ao centro, né? Dessa forma. Como é que o nosso frame ele não tá alinhado ao centro? Ó, vou vir aqui no nosso texto, alinhar ele ao centro. Só que eu vou vir nesse frame que engloba todos esses caras. Ó, eu vou diminuir. Eu quero que pegue certinho o espaçamento total deles, né? Eu posso colocar Hug Contents... Olha lá, agora pegou certinho aqui, ó, o hug em vez de fixed, né? O fixed eu mesmo puxo essa largura e eu determino o valor. O hug ele só vai colar nos elementos internos aqui, ó. Beleza, agora eu vou arredondar isso aqui. O arredondamento padrão que a gente está usando, que já utilizamos dos nossos botões, é 20 pixels. É sempre legal a gente manter um padrão. Então daria para manter esse padrão aqui, colocar 20 pixels também. Mas eu acho que para cá ficou muito pouco, tá vendo? Acho que dá para aumentar um pouco mais esse cara aqui, ó. Dá para colocar 32. Ah lá, acho que 32 ficou legal. O nosso botão tá 20 pixels e ficou bom porque ele é um tamanho menor, tá? Quanto maior é o elemento, menos vai fazer efeito essa borda aqui. Então, mais pixels a gente vai ter que colocar. Como essa caixa é bem maior que o nosso botão, um tamanho maior aqui de pixels ficou legal. Então, aqui agora eu posso jogar o hug. Hug eu vou aumentar por aqui, ó. Vou colocar 40 para ver se isso aqui fica bom. Tranquilo. Esse mensal dá para diminuir bem, né? Ele não é um título principal da seção. Ele é meio que um subtítulo aqui. Não precisa ser tão pequeno também. Acho que dá para colocar 40. 40 acho que fica bom. Esse espaçamento aqui eu acho que tá legal também, ó. O espaçamento entre esses dois caras aqui tá 8 pixels. O espaçamento de fora tá 40. Ficou uma estética bacana. Só que aqui não vai ter só coisas boas nesse plano, né? Como ele é o plano mais fraquinho, a gente vai tirar algumas dessas coisas. Então, além de ter esse ícone de certinho, eu vou criar um ícone aqui que vai ser um xizinho. Para isso, deixa eu só pegar como referência esse cara aqui, ó. Eu vou tirar esse vetor desse frame. Então, vou vir aqui no frame, vou cancelar esse frame. Então, vou dar um Ctrl Shift A. Ó, cancelei, agora ele ficou esse símbolozinho de jogo da velha. Eu posso tirar esse cara daqui. Pronto, tirei. Deixa eu colocar ele na cor branca só para ficar visível. E agora eu vou criar um xizinho aqui. Então, mais ou menos na mesma proporção, o que eu posso fazer? Posso vir aqui, ó. Vou pegar o P. Vou vir aqui na mesma altura. Ó, até aqui, tá vendo? Na real é até aqui. E agora eu vou pegar aqui, ó, do outro lado. Tá vendo? O certo seria vir até aqui, ó. Tá vendo? A gente já tem um X no mesmo tamanho do que o nosso certinho. E o certo tá com uma grossura de 2. Vou vir aqui e vou aumentar também essa grossura.
para 2, beleza? Sempre bom a gente manter todos os ícones ali na mesma proporção, seguindo o mesmo padrão. Esse cara aqui, ele vai ser quase igual a esse certinho aqui, ó. Então, eu posso dar um Ctrl Alt C para eu copiar os estilos dele. Vou vir aqui no certinho, vou apertar o Shift A para eu criar um Auto Layout. E agora eu vou dar um Ctrl Alt V. Olha lá. Tá vendo? Mesmo estilo. Só que eu preciso colocar ele também 20 por 20, né? Mesmo tamanho. Beleza. Só que acho que não fica legal ele ser da mesma cor, que aí não vai dar uma impressão de que não tem esse elemento, né? Ele não pode chamar tanta atenção como esse certinho aqui. Então tem que chamar um pouco menos. Como que a gente pode fazer isso? Tirando a opacidade. Daria para fazer o certinho como verde, esse daqui como vermelho, mas eu acho que ficaria feio em questão da paleta do site. Se fosse um site mais clean, mais branco, aí a gente pode usar mais essas cores, verde, vermelho, conforme for um botão, alguma coisa. Aqui não fica legal. Então o que eu vou fazer? Eu vou diminuir bastante esse cara aqui, ó, mais ou menos assim. E esse X, em vez de ser preto, ele vai ser branco. Talvez pode ser que fique legal, ó. Vou diminuir aqui também a opacidade. Colocar 72. Olha lá, como o X ele chama bem menos atenção do que o certinho, tá vendo? Eu acho que fica legal. Vou adicionar esse Xzinho aqui, ó, e vou tirar o certo. Vou fingir que esse plano mensal, eu vou duplicar esse cara aqui, tá? Para duplicar, ó, é só eu pegar ele e arrasto aqui para cima, ó. Aí eu vou adicionando novos, né? Segurando Alt. Vou fingir que ele só tem 4 pontos bons e o resto são pontos ruins, tá vendo? Ruins não, né? Ele tem 4 qualidades, esse mensal, e tem 4 pontos que ele não tem, só teria no próximo plano. Beleza, agora o que eu vou fazer? Eu vou duplicar esse cara aqui. Antes, deixa eu adicionar o ícone, que acho que vai dar um charme, tá vendo? Assim ficou algo muito seco. Acho que o ícone vai ficar bem legal. E eu vou espaçar mais esse cara aqui também. Acho que 8 tá muito pouco, 12 ficou bom. Vamos agora no Flat Icon, pra gente pegar um íconezinho que seja bacana. Ó, vamos no Flat Icon BR, né? A gente pode escrever as coisas em português. A gente tem o Icons aqui, ó, que são ícones SVG gratuitos e são ícones de interface, então são ícones bem simples, olha só. Ícone pequeno, ele tem que ser simples, tá? Você não vai colocar um ícone 3D quando ele é pequenininho. Se for um ícone bem grande, que tenha mais um sentido de imagem, na verdade, aí sim, você pode colocar um ícone com cor e detalhes e tal. Como esse ícone aqui é simples, tá vendo? Ele precisa ser pequenininho. O mensal, vamos supor que eu vou colocar aqui um foguete, tá? Então, vou colocar aqui, ó, rocket. Ah, não. Calma aí que eu tô no Flat Icon em português, né? Então, eu vou escrever foguete aqui. Realmente, olha só, a gente já tem os íconezinhos de foguete. Eu vou pegar um ícone preenchido. Acho que esse aqui vai ficar bacana. Vamos baixar aqui em SVG. E eu vou criar aqui, ó, no Figma, uma pastinha chamada ícones. E eu vou salvar ele aqui dentro. Tranquilo? SVG é um formato vetorial, que é bem leve, para site é tranquilo. Tá, então esse daqui vai ter um formato de foguete. Olha só, você pode ver que o foguete que eu peguei, ele tem as bordas pontiagudas, tá vendo? Então eu preciso seguir esse modelo para todos os outros. Então, além do foguete, eu vou pegar um coraçãozinho, então heart, sei lá. Mais uma vez, estamos no Flat Icon BR, coração. Ó, pegar esse coraçãozinho aqui, a gente testa. Se ficar legal, beleza. Se não, a gente troca. Mais uma vez, SVG, coração, e agora eu vou pegar um fogo, tá? Esse fogo vai ser pro plano mais top. Então, ó, esse foguinho aqui vai ficar bem bacana, eu acho. Agora, vamos inserir esse cara aqui dentro. Ó, vou pegar logo os 3 aqui e vou colocar os 3, ó. Tranquilo? Joga pra cá. Você pode ver que quando é vetorial, vem o ícone, só que ele vem envolvido por um auto layout, só que não é mais um auto layout, tá vendo? Ele tá com esse símbolozinho aqui, ó, de grid, né? Então, ele é um frame só. Se eu pegar esse cara e arrastar pra fora, ó, ele vai sair desse frame. Mas eu acho legal que a gente deixa aqui no frame, né? Então, eu vou transformar esse cara aqui, vou dar um Shift A, agora ele virou um auto layout realmente. Vamos lá, esse ícone eu quero que ele seja branco. Acho que vai ficar legal branco. Ou então, deixa eu ver, né? Preciso pensar. Como a gente tem cores de fundo bem fortes aqui, não sei se ficaria legal esse ícone colorido. O ícone não, a parte exterior. Ó, olha só, vou fazer o seguinte. Eu vou vir nesse vetor, vou diminuir o tamanho dele aqui, ó. Bem pequenininho mesmo. Deixa eu ver como fica legal. 48 pode ser que fique bacana, então eu vou vincular aqui sempre, né? 48 por 48. E agora, como ele está em um auto layout,
Ué, ele veio para vetor, saiu do auto layout. Tá, aqui ele saiu do auto layout dele, eu vou excluir e vou criar um auto layout a partir desse vetor foguete aqui. Então, Shift A, olha lá, criamos. Eu vou dar um plano de fundo aqui agora para ele. Vou ver se o degradê fica legal, tá? O nosso degradê da paleta de cores. Então, vamos lá, degradê. Essa cor aqui vai ser, por exemplo, rosa. E a cor de baixo, o nosso azul. Tranquilo? Olha lá. E agora eu vou arredondar esse cara, não sei se arredondar 100% ou seguir o mesmo estilo do nosso botão, acho que fica legal. Então, um arredondamento de 20. Arredondamento aqui, ó, de 20. Ó, show. Só que esse degradê eu não quero que seja de cima para baixo, né? Eu vou colocar ele na diagonal aqui, ó. E esse ícone pode ser bem menor. Então, eu vou vir aqui dentro do nosso frame, no nosso vetor, vou diminuir o ícone. Colocar um tamanho de 32. 32. E o nosso frame eu vou aumentar agora, ó, o padding dele. Eu vou colocar 12. 12, para ver se fica legal. Beleza? Então, temos aqui um íconezinho. Acho que ele poderia ser maior, né? Então, deixa eu colocar aqui 20... Opa! Deixa eu colocar 20 e 20, ficou gigante. 20 e 20. Assim fica bom. Poderia também fazer do mesmo tamanho que o nosso botão, talvez, se ficasse legal. Mas eu acho que esse ícone aqui ele precisa realmente ser maior. Vou fazer só o seguinte, eu preciso dar um pad maior aqui agora, na parte superior desse nosso container. Então, eu vou vir aqui, ó, nesses 4 pontinhos e vou aumentar o espaçamento superior. Vou colocar 56. Acho que já fica bom. E esse cara mais ou menos aqui, assim, ó, pegando no meio. O que eu posso fazer? Como é um Dark Design, eu posso dar um brilhozinho para esse cara aqui, acho que fica legal. Então, aqui em Effects, a gente vai mudar... a gente vai colocar, ó, tá vendo que ele deu um Drop Shadow, então deu uma sombra escura aqui. A gente vai alterar... Opa, vem aqui. Altera, em vez de preto, eu vou colocar uma corzinha. Mais ou menos esse roxo aqui, só que um roxo claro, né? Para dar um efeito de brilho para nossa caixa. Vou aumentar o blur. Só que brilhos, essas coisas, tem que ser bem suave. No eixo Y, quando a gente aumenta esse valor, ele joga para baixo, né? Eu quero 0. Então eu quero que venha do centro do nosso elemento. Aumenta bem o blur. Olha só, tá vendo que deu um brilhozinho para ele? Eu vou diminuir a opacidade aqui, ó. Para que fique bem suave, olha só. Sem o nosso brilho, com o nosso brilho. É algo bem suave mesmo. E agora, nessas cores, daria para eu adicionar sombras internas. Ó, dá para fazer uma coisa que fica bem bacana. Vou colocar aqui, ó, na nossa parte inferior, em vez de uma sombra escura, vou colocar uma sombra branca, que dá um efeito de luz, tá vendo? Eu vou aumentar um pouquinho o blur. Mais ou menos assim. E agora vou dar uma outra sombra na parte superior aqui, ó. Também branca. Só que agora eu vou diminuir bem essa opacidade aqui. Então, olha só, você pode ver que agora a gente já deu um brilho para essa nossa caixinha. Parece até que ela é meio neon e tal, né? Dá para aumentar um pouco esse drop shadow, esse blur aqui. Beleza? Olha que bacana então que fica. Só preciso agora duplicar esse cara aqui. Opa, antes, o que eu vou fazer? Eu vou clicar no nosso íconezinho, segurando o Shift, eu seleciono também esse nosso frame aqui, ó. Então eu selecionei tudo, aperto um Ctrl G para criar um grupo. Tá vendo? Agora a gente tem um grupo aqui, ó. Se eu sumir com ele... Agora, segurando o Alt, eu vou jogar ele para cá. Ó, deixar ele no meio aqui do frame, né? Pra gente alinhar de forma fácil, ó. Pode vir aqui por cima. Dessa forma ele tá no meio. E agora eu vou dar um Ctrl... Opa, deixa eu... Calma aí. Deixa eu tirar esses caras daqui da frente. E eu vou duplicar de novo ele agora. Vamos ativar o nosso Shift G pra gente ver onde a gente tá inserindo esses planos aqui. Então, dá pra colocar em uma distância mais ou menos aqui, ó. Acho que já fica... bacana, tá vendo? Até esse grid aqui fica bom, tá vendo? A gente tem os nossos planos. Esse planos aqui dá para alinhar o centro, fica melhor. Esse trimestral, ó, deixa eu colar aqui. Só... Não, deixa que eu escrevo, né? Senão ele tá colando com esse tamanho grandão. Deixa eu excluir. E agora aqui, em vez de mensal, trimestral. E aqui, semestral, tá? Então a gente tem os planos aqui. Do plano mais básico até o plano mais top. Essa daqui já é a segunda seção. Esse plano dá para ficar um pouquinho mais em cima. Acredito. Só que eu acho que esses títulos não estão muito chamativos. Não sei, talvez se eu colocasse assim... Não, acho que não. Teria que ser maiúsculo mesmo. Só que acho que dá para colocar um tamanho maior esses caras aqui para ficar mais chamativo.
Talvez 80 pixels, ó. Acho que fique mais legal. E isso daqui também não tá nada chamativo. Eu vou tentar fazer uma coisa, tá? Vou vir aqui, vou deixar só o box. Ou então depois a gente troca essa tipografia. Eu não aceitei muito bem essa tipografia aqui, não. Vou aumentar esse cara de forma que o box pegue 100% da largura aqui. Vou ver se isso fica bacana, tá? Se não, deixa pra lá. Ó, vou alinhar ele aqui agora, né? O ideal seria alinhar com o grid, porém eu quero que o começo dele seja o mesmo desse começo aqui embaixo. E que ele venha até o final. Então eu vou aumentar o tamanho dele, ó. Pra ele vir até o finalzinho aqui. Beleza. E o aulas D agora, né? Que ficaria na parte superior. Deixa eu ver se com essa letra vai ficar legal. Deixa eu tirar o nosso grid. Vou diminuir um pouquinho esse cara. E vou aumentar o espaçamento. Pode ser que assim fique bacana. Vou selecionar todos eles e vou jogar mais aqui para baixo, né? Tá muito lá em cima. Ó, acho que assim fica melhor, né? Tá vendo como que vai tomando formato com o tempo? Ó, como tá agora, como tava antes. Antes tava muito cru e tal, a gente vai melhorando isso daí. Agora vamos substituir os ícones aqui. Na verdade, a gente não precisa nem substituir os ícones aqui. A gente já sabe como vai ser esse modelo. Então lá no site a gente faz certinho. Por exemplo, eu sei que aqui, ó, não vai ter 4 xizinhos, né? Vai ter uma quantidade maior de coisas inclusas no plano do que o mensal. Mas isso é só um modelo. A gente vai desenvolver tudo isso ainda. Então lá a gente faz esses ajustes finos, tranquilo? Então pronto, parte de planos feita. Agora vamos para a nossa próxima parte, que seria a última seção, né? Só que eu acho que isso aqui está muito grande, ó. Dá para eu jogar um pouco mais para cima. E esse nosso plano de fundo só vinha até aqui, talvez, né? Mas isso eu vejo melhor lá dentro do site. Vamos fazer a nossa última sessão, que é falando sobre a professora. Então agora a gente precisa utilizar uma foto dela, né? Antes foi facultativo, eu que quis fazer o banner com a foto dela, agora precisa ser uma foto dela. Então aqui imagens, sobrou essa foto aqui. Só que esse último plano de fundo eu vou fazer de uma outra forma, tá? Eu não vou seguir esse mesmo estilo aqui. Vou fazer algo, acho que mais realista. Eu vou pegar esse plano de fundo aqui mesmo. Não vou fazer muita alteração nele no Photoshop para não deixar cheio de efeitos como tá esse daqui. Senão vai ficar tudo uma coisa só, não sei se vai ficar legal. Vou abrir o Photoshop então. Por quê? Qual que é a minha ideia aqui? Vou colocar o plano de fundo dela. Como a gente já tem a foto dela de um lado e o texto do outro, daria para aqui a gente fazer de uma outra forma, né? A gente inverter, ó. E colocar ela aqui e o texto aqui na direita, só para ficar um pouco diferente do que a gente já fez aqui. Tá vendo? E aqui a gente usa um plano de fundo real mesmo, para dar uma quebrada nesse plano de fundo de azul e rosa do restante do site. Só que aí a gente vai precisar preencher essa imagem, tá vendo? Então, vou vir aqui, ó. Vou vir em novo arquivo. 1920 por 900, é isso. Vamos abrir a nossa imagem também, da professora. Show. Vou dar um Ctrl C nela aqui, ó. Ctrl V aqui. Colamos ela. Ela vai ter mais ou menos essa altura, tá? Essa seção vai ter mais ou menos essa altura. Então, eu quero que a nossa produtora, ó, eu vou dar um Ctrl T aqui, vou inverter horizontalmente. Eu quero que o texto fique agora na parte da direita. Só que assim ela tá muito pequena aqui, né? Dá para aproveitar um pouco mais o espaço aqui, ó. Dessa forma, acho que fica muito bom. Dessa forma. E agora eu vou preencher a parte da direita aqui. Dá para jogar um pouco mais para cá. Mais ou menos assim. E agora vamos preencher essa parte da direita aqui, ó. Inteligência artificial do Photoshop. Sempre salvando a gente, né? Senão, como eu falei para vocês. Antigamente, quando ainda não tinha essa inteligência artificial que preenchia as coisas, a gente tinha que fazer tudo na mão. Tinha que pegar um outro fundo, adaptar a esse daqui, ver questão de perspectiva, de sombra, cor. Olha só, agora é muito mais fácil. Posso escolher, ó, vou escolher esse daqui, ficou legal. Bom que essa parte é escura, então dá pra gente colocar os textos tranquilamente. Só essa luz aqui que acho que não vai combinar com o site, né? Então acho que vai ser meio complicado essa luz aqui. Vou pensar. Daria para eu tentar modificar um pouco essa luz. Ou então, às vezes, ela fique bacana com o site, porque ela vai dar uma quebrada no plano de fundo aqui nas cores. Mas olha só, daria para... Vou antes selecionar esses dois caras aqui, dar um Ctrl E para a gente unir esse plano de fundo. Vou tentar modificar essa cor aqui. Por exemplo,
Se a gente vier aqui em matiz saturação, olha só, vou dar uma aproximada. Eu clicar nessa mãozinha e eu selecionar um tom. Aqui vai selecionar o tom branco no caso, né? Mas vou selecionar o tom amarelado. Vendo esse tom aqui. E eu modificar a matiz, a gente consegue alterar esse brilho de forma muito fácil. Tá vendo? Daria pra gente puxar pro azul ou pro rosa, mas não acho que vai ficar bacana isso daqui. Ou então tirar a saturação para tentar que isso aqui fosse meio que um branco. Ou então o amarelo mesmo, porém sem saturação, né? Então colocando aqui 0. Mas aí a gente tirando a saturação ele ficou meio cinza, como você pode ver. Só que se eu aumentar um pouco a luminosidade, acho que tende a ficar mais branco. Tá vendo? Ó? Dessa forma a gente tirou um pouco aquele tom amarelado que estava antes, que não ia combinar com o site. Olha só. Então agora e antes. Tá vendo a diferença que deu? Por a gente ter selecionado uma faixa de cor, no caso foi essa faixa de cor amarela que estava na imagem, ele também já alterou as cores de brilho da professora de box aqui no caso. Ó. Antes ela tinha bastante cor amarela, tá vendo? Porque ela estava sob uma luz amarela, né? Então agora a gente tirou essa saturação e ficou bem melhor. Então vou exportar esse plano de fundo aqui, salvar para a web, salvar. Vou na nossa pastinha aqui, ó. Vou colocar plano de fundo final. Foi uma imagem de 100 KB, também tá tranquilo, é um tamanho bacana. Vou inserir ela aqui. Figma, plano de fundo final. Olha só a diferença da imagem que estava antes e agora, tá vendo? Essa daqui tá tranquila, eu também não queria inserir uma luz azul ou uma luz rosa, igual da nossa paleta, senão acho que não ia ficar legal. Vamos inserir mais ou menos aqui, ó, o nosso plano de fundo final, então eu posso diminuir o tamanho desse frame, tá muito grande. É que antes eu tinha feito como se fosse uma proporção que cada seção ia ter uma altura de 1080 pixels, né? Ou 900 pixels, não lembro agora. Mas foi um pouco menos, essa seção de planos foi menor. O nosso banner inicial não é tão grande também. Posso até subir um pouco mais esses caras aqui, ó. Acho que aqui tá legal. E agora aqui então, de forma bem simples, né? O nome da professora. Ó, só que a nossa imagem tá por cima, tá vendo? Então eu vou dar um clique nela, vou apertar o C cedilha para mandar por último, só que agora ficou embaixo dessa imagem aqui também, quero que fique por cima. Ó, a gente tem o nosso banner unido, que é esse aqui em cima, e vou jogar para cima. Agora a nossa imagem da produtora tá por cima aqui. E vamos colocar o nome dela aqui, que eu já esqueci. É Fernanda Costa, e vou pegar esse textinho aqui, que é um texto só de exemplo também. E vai ter também um último botão para chamada de ação, né? Vou pegar, ó, vou jogar esse texto aqui. Vou colar o textão. Só que ele é branco, né? Não branco. 85%, né? A gente está usando para textos. Um tamanho de 16 pixels ou 18. Vou colocar 16. Só que uma altura de linha a gente pode colocar 24 aqui, já está ótimo. Ó, vou alinhar. Os nossos elementos estão indo até esse grid aqui, né? Estão começando pelo segundo e indo até o penúltimo grid. Então a gente vai manter isso daí, ó. E aqui o nome Fernanda Costa. Mas aqui ficaria melhor que esse nome coubesse inteiro aqui, né? E não ficasse em 2 linhas ou sei lá. Acho que assim fica melhor. Vamos ver a questão de espaçamento agora. Você pode ver que quando a gente pula a linha aqui no nosso parágrafo, olha só, tem esse espaçamento que cria aqui. Deixa eu tirar o grid para ficar melhor para ver. Cria esse espaçamento aqui, tá vendo? Isso só porque a gente pulou uma linha. Então, se eu pular uma linha e escrever... Não, aqui no caso eu pulei 2. Só que quando é um parágrafo mesmo, quando a gente for desenvolver isso daqui, a gente pular uma linha, ele vai dar um espaçamento desse. O espaçamento do texto para o título não pode ser menor do que esse daqui, tá? Senão fica algo muito estranho. Olha só. Por quê? A gente tem que entender que o texto ele é um bloco, então ele tem esse espaçamento, e o título ele é um bloco à parte. Então, para formar esses dois blocos aqui, o espaçamento de título e texto tem que ser maior do que o espaçamento interno entre os textos aqui. Não sei se deu para entender. Eu acho que sim, né? Deixa eu ver um espaçamento de, por exemplo, 22 aqui já tá ótimo. Tá bem certinho, né? Ó, deixa eu colocar aqui 22. E agora eu vou puxar um botão aqui para baixo. Então, esse inscreva-se aqui de novo. Pode ser branco mesmo, já que ficou bom o contraste com o plano de fundo aqui. E
O espaçamento desse botão é legal que seja mais ou menos igual a do texto e do título, ou então até um pouco maior, tá? Então, ó, vou alinhar aqui, alinhadinho. E agora, eu vou clicar aqui no nosso botão, segurando o Alt, ó, vou passar o mouse aqui para ver o espaçamento. Ó, 4 tal, acho que dá para ser 32 pixels, acho que ficou muito. 28. Ver se visualmente ficou legal, acho que tá muito espaçado. Vou diminuir mais isso daqui, 16 pixels, deixa eu ver. Eu acho que dá para aproximar um pouco mais agora esse cara aqui do título, né? Ficou muito longe. Beleza, agora ficou melhor. Esse texto eu acho que tá muito pequeno, né? Daria para ter um pouco mais de texto, mas como é fictício, eu vou deixar assim mesmo. Se o nosso plano de fundo, o contraste tivesse ruim, daria pra gente colocar tipo um retângulo como esse daqui, que é um retângulo de blur. Nessa parte aqui também, ficaria legal. Mas é isso, então esse é o nosso último plano de fundo. Tem o escreva, só vou alterar essa cor, ó, que tá esse azul aqui, não tá legal com esse plano de fundo. Vou pegar um tom do plano de fundo aqui mesmo. Pronto. E só para não ter essa quebra muito seca aqui, ó, tá vendo? Dessa variação desse plano de fundo para esse, a gente pode fazer um formatozinho que fica bem bacana aqui dentro, que é o seguinte. Vamos pegar um triângulo aqui dentro do Figma. Vou colocar mais ou menos nesse formato aqui, assim. Depois eu ajusto se for necessário. Olha só, quando eu dou 2 cliques em algum objeto, ele se torna vetorial e eu posso mexer com os pontos dele, tá vendo? Se eu clicar em um pontinho desse, ó, e mexer, tô mexendo, tá vendo? Vou dar um Ctrl Z. Vou vir nesse cara aqui, se eu apertar Ctrl, aparece esse íconezinho que eu vou arredondar essa borda. Olha só, tá vendo? O que eu fiz? Arredondei, porque eu puxei esses 2 pontos vetoriais aqui dele, tá vendo? Então, eu vou deixar dessa forma. Vou fazer a mesma coisa com esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, eu vou vir com o Ctrl, apertei. Só que esse cara eu não quero que fique arredondado dessa forma. Eu quero mexer só com esse aqui de cima. Para isso, eu vou apertar o Alt, ó, e vou jogar ele aqui para baixo, tá vendo? Vou jogar ele aqui para baixo, mais ou menos até aqui assim. E agora, esse outro ponto aqui, eu quero sumir com ele. Então, eu jogo para cá, tá vendo? Sumir com ele. E agora, desse lado aqui, a mesma coisa, Ctrl. Esse primeiro cara aqui, eu vou apertar Alt para eu mover só ele. Então, segurando o Alt, ó, eu movo só ele. Vou fazer mais ou menos o mesmo formato do outro cara, tá? Do outro lado, para que fique simétrico isso daqui. E esse cara aqui, vou clicar, agora eu vou sumir. Tá vendo? Ficou estranho, mas a gente pode arrumar isso aqui agora. Se eu jogar para cá com o Alt, você pode ver que já tá dando um formato melhor. Olha lá, tá vendo? Tá dando um formato melhor. Vou jogar mais ou menos assim, eu posso diminuir um pouco esse cara aqui, ó. Tá? E agora, olha só, se eu jogar esse cara aqui da mesma cor que esse plano de fundo aqui, pode ser que fique bacana, tá vendo? É como se fosse um formato saindo que tá sobrepondo esse cara aqui, dá até pra pôr uma sombra nele. Beleza, o que eu posso fazer? Eu posso pôr uma setinha aqui pra baixo. Não sei, questão de estética pode ser que fique legal. Vou pegar essa setinha aqui que eu criei. Vou duplicar ela aqui, ó. Ela tá aqui, vou jogar ela aqui pra baixo. Então vai ficar aqui. Só que ela tá embaixo do nosso elemento. Nesse cara aqui eu vou apertar o C cedilha, joguei pro final. Vou deixar ele só em cima dos 2 planos de fundo. Tá vendo? A gente tem aqui, então, esse carinha. Não sei, pode ser que fique legal ou não. E aonde ele pode ficar? Pode ficar também alinhado com o nosso grid, mais ou menos, aqui, né? E eu deixo a setinha no meio desse formato. Só que agora, como eu puxei um pouquinho, ele tem que pegar essa cor aqui, ó. Beleza, então é isso. Eu acho que em questão de layout aqui tá pronto. É um layout clean, que tem alguns efeitos, mas tá bem bonito, ó. Como vocês podem ver. Tá bem bonito mesmo. Talvez essa seção aqui ficou muito alta. Ó, esse espaçamento superior e inferior tá muito grande. Então, esse plano de fundo aqui, ele poderia ser menor, tá? Poderia ter uma altura menor. Então, em vez de 900 pixels de altura, eu posso diminuir esse cara aqui. Para quem sabe 760, alguma coisa assim. Só que agora a foto da nossa produtora não ficou boa. Teria que diminuir mais aqui, ó, para que ela caiba, tá vendo? Mais ou menos até a cintura dela, que acho que fica bom, né? Assim. E agora eu vou preencher de novo outro plano de fundo. Agora a gente já tem essa referência de como vai ficar legal. Vou jogar ela mais para cá. Vou preencher esse cara aqui. Ó, preencheu, fez até um cara aqui atrás. Que doideira.
Eita, fez até um maluco ali. Ó, acho que esses 3 aqui não ficaram legais. Vou gerar outros. Ó, pronto. Esse aqui ficou bom, bem clean. Vou exportar e vou inserir lá. Então, é um plano de fundo mais fino, tá? Porque a nossa seção realmente ela é mais fina, não precisa ser tudo isso, ó. Vou jogar lá pra trás. Vou colocar ele por cima desse plano de fundo final. Eu vou ocultar esse plano de fundo final, só pra gente ver a diferença. Posso clicar aqui, segurando o Shift, vou clicar aqui ó, nos outros, no texto e no botão, dar um Ctrl G para criar um grupo desse cara aqui. Agora você pode ver que esse espaçamento tá bem melhor. Tá vendo? Antes estava muita coisa. E agora no nosso frame eu vou jogar para cá. Então é isso, o design da nossa landing page está finalizado. E o corte foi esse, rapaziada. Se te ajudou, peço que você curta, comenta aqui embaixo o que você achou. Se inscreve no canal, isso daí apoia demais. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima. Tamo junto.